Amém, amém, amém. Vamos voltar um pouquinho. Em capítulo 11, nós vimos Jesus dizer que Ele era a ressurreição e a... Vimos semana passada que a vida, ela não é o que nós vemos aqui. A vida, ela é muito mais do que nós imaginamos. A vida que Jesus está oferecendo para nós é uma vida espiritual, radiante, cheia de significado na nossa vida. Nós vimos que tem muita gente que não encontrou a vida verdadeira, a vida com Jesus. E essa vida com Jesus é uma vida que não depende das coisas terrenas, porque nós estamos olhando para Jesus. E ao olharmos para Jesus, nós recebemos dele a vida eterna. Alguém diz que a vida eterna começa quando a pessoa morre. Não, irmão, a vida eterna começa agora, dentro de nós. A vida é eterna, por isso que nós não morremos. O cristão, ele não morre. O cristão, ele dorme. Por isso chama-se vida eterna, porque ela ultrapassa a vida física e continua para a eternidade. Amém? Então dentro de nós já está a vida eterna. Nós não vamos receber a vida eterna. Ela já está dentro de nós, já está dentro de mim, já está dentro de você. E isso me movimenta, isso me motiva, e isso me faz ir além. Vamos voltar um pouquinho então ao João capítulo de número 11, versículo 34. 33. Depois de toda aquela confusão, Marta, Maria vai falar, se estivesse aqui, Jesus, ele não tinha morrido, enfim, já passamos dessa fase. Jesus então se vira e pergunta. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ele viam, moveu-se em espírito e perturbou-se. Jesus ficou perturbado, Jesus ficou triste, Jesus ficou abatido. Por que ele ficou abatido? Porque ele amava a Lázaro. Lázaro era seu amigo pessoal. Então Jesus se entristeceu e disse: onde o puseste? Versículo 34, disseram-lhe: Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Jesus chorou. É interessante isso, né? Olha aqui, Jesus chorou. Aqui nós vemos a humanidade de Jesus. João, ele capta um Jesus ser humano, um Jesus que sente, um Jesus que chora, um Jesus que se emociona, um Jesus que se compadece de nós, de mim e de você. Jesus chorou. Esse é um dos versículos menores, mas mais poderosos da Bíblia. Significa que Jesus tem sentimento. Ele, enquanto homem, se emocionava. Às vezes nós temos vergonha de chorar, né? Às vezes nós vimos aquele ditado: quem é homem não chora. Às vezes nós ouvimos pessoas falando que a gente não deve chorar, porque chorar é para os fracos. Chorar é para quem é fraco. Chorar é para quem não tem esperança. Chorar não é valorizado na nossa sociedade. Choro. Quando a gente chora, a gente manda logo: falando, cala a boca, para de chorar. E vocês já viram que quando alguém está chorando, a primeira coisa que as pessoas fazem é mandar parar de chorar. Chora não, chora não, chora não. Tem que chorar. Se você quer chorar, chora. O choro faz bem. O choro é a liberação das nossas emoções. Tem muita gente que nunca chorou. Nunca chorei, mas de repente, sabe o que dá? Dá um pique-paque. Porque dentro dele tem um monte de emoção represada. Perdeu um familiar, foi no sepultamento, não chorou. Perdeu alguém, foi lá, não derramou uma lágrima. Foi magoado. Aparentemente você pensa que essa pessoa é uma pessoa forte. Pô, fulano não chora lá, ciclano não chora, não derramou uma lágrima.
e pensa que isso é força. Não, não chorar não é força. Talvez chorar, né, é que seja demonstração de força. Porque quando você chora, muitas vezes você é condenado, você é julgado, você é visto como fraco, como fraca, as pessoas mandam você parar de chorar, não é isso? Né? Mas então muitas vezes a gente não quer chorar, a gente não quer chorar perante as pessoas, porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, de como elas vão interpretar o nosso choro. Mas Jesus chorou, irmão, e você não deve ter medo de chorar. Então chore. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir desejo de chorar, chore. Se você sentir algo, não prenda as suas emoções, porque nós somos homens, mas também somos emocionais. Nós temos um espírito, mas dentro de nós somos também carne. Nós também choramos, nós também perdemos, temos perdas na vida. E isso não quer dizer que nós não somos homens, não quer dizer que nós não somos fortes, não quer dizer que nós somos incapazes, simplesmente as nossas emoções. O choro é o reflexo da nossa alma. Então chore. Se tiver desejo de chorar, chore. E se você ver alguém chorando, não manda a pessoa parar de chorar, não, manda para chora, bota para fora, porque isso faz bem. A angústia não pode ficar represada, para você não ter um ataque cardíaco, não desenvolver uma doença emocional, porque você não sabe lidar com as suas emoções. Nós da igreja precisamos saber lidar com as nossas emoções. Tem um momento a gente chorar mesmo, a gente gritar, a gente grita, a gente pula, a gente roda, a gente canta. Por quê? Porque a gente consegue expressar aquilo que a gente sente. Jesus chorou. E é interessante que tem Jesus Deus e Jesus homem no mesmo corpo. Jesus homem chora, Jesus Deus ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. 36. Disseram, pois, os judeus, né? Vede como amava. E alguns deles diziam: não pode ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que ele não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: eu vou pular essa parte, a gente já conhece muito, Marta, tira a pedra e tal, vamos pular essa parte, eu quero entrar no 12. E versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o ou desligai-o e deixai-o ir. E domingo, na minha pregação, eu falei sobre Lázaro, fiz uma comparação. Que Lázaro, quando ele ressurgiu, ele estava todo envolto nos traços, nos panos, né? Porque era assim que se sepultava. Mas Jesus, quando ressurgiu, aleluia, não tinha pano, não tinha, né? Porque ele ressuscitou com um corpo, vem comigo, camarada, com um corpo glorificado. E Lázaro ressuscitou com um corpo mortal. Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo que ele estava em vida, e Jesus ressuscitou com um corpo já espiritual, com um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Vocês sabem? Corpo glorificado é um corpo que não tem pecado. O nosso corpo tem pecado, o seu corpo tem pecado. Todos os nossos corpos, os corpos de todos os seres humanos têm pecado. Por isso que ele se desfaz, ele se deteriora, então nós adoecemos, nós morremos, nós viramos pó. Por quê? Porque o pecado faz isso com o nosso corpo. É como se ele tivesse um prazo de validade para acabar. Mas Jesus, ele ressuscita com o seu corpo glorificado, que não há pecado. Logo o corpo dele é incorruptível, o corpo dele é indestrutível, o corpo dele não tem doença, não tem dor, não tem sangue natural, o corpo dele não tem cansaço. Jesus, enquanto aqui na terra, ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Jesus agora, com o seu corpo glorificado, ele está livre de todas essas coisas. Vocês podem dizer amém por isso? Nós vamos ressuscitar como Jesus, com um corpo glorificado, sem doença, sem pecado, sem nada. Um corpo agora indestrutível, ou seja, um corpo imortal.
Então Lázaro agora é ressuscitado, ele fala: solte o Lázaro e deixe-o ir. Versículo 45. Olha só, aí João agora vai falar o que aconteceu. Lembra que quando a gente começou a estudar o capítulo 11, lá no comecinho do capítulo, os discípulos falaram: olha, teu irmão Lázaro está doente. Jesus falou: essa doença é para... Não, essa doença é para glória de Deus. Ou seja, ia ser um testemunho, porque tinha muita gente lá. Quando o Lázaro ressuscitou, começou a chegar gente, e aí olha só o que aconteceu. 49, aliás 47, melhor a gente 45, senão a gente não vai ficar com entendimento, pelo contrário, pelo metade. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então a ressurreição de Lázaro foi um sinal para que o povo que estivesse ali cresce em Jesus. Por que Jesus nos cura, irmãos? Jesus nos cura para que seja um sinal para que as outras pessoas creiam em Jesus, creiam nele. Amém? Então é por isso que Deus permite algumas enfermidades, porque o Senhor nos curando, alguém vai crer. Amém? Na sua vitória, na sua cura. Então as pessoas começaram a crer. 46. Mas, olha, sempre tem o mais, né? Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Fizeram fofoca. 47. Depois os principais, os sacerdotes, os fariseus formavam conselho dizendo: que faremos, pois, quando este homem faz muitos sinais? Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar na nação. Ou seja, eles começaram, Filomeno, a ter ciúme de Jesus, inveja de Jesus. E eles tinham um acordo com o Império Romano. Qual era o acordo com o Império Romano? O acordo com o Império Romano era que eles tinham que deixar a nação pacificada, eles tinham que deixar a nação calma, não podia ter agitação na praça, não podia ter tumulto, tinha que estar tudo certinho, as pessoas pagando seus impostos para Roma. E aí Roma deixava fazer o culto no santuário, no templo. Os sacerdotes estavam ali porque Roma autorizou que eles estivessem, porque Israel não tinha governo, Israel estava dominado pelo Império Romano. Então, os sacerdotes, eles queriam o quê? Tranquilidade. Eles não queriam tumulto, eles não queriam escândalo, porque senão o Império Romano vinha com soldados, prendia todo mundo e tirava os sacerdotes e fechava o templo. Os fariseus então começaram a ficar preocupados: esse homem vai dar trabalho para a gente, porque ele está com muita gente seguindo ele, tem muito tumulto, aonde ele está é confusão, tem muito milagre, tem maravilha, o povo fica gritando, o povo fica agitado, daqui a pouco César vai saber e vai mandar tirar a gente daqui. O que nós vamos fazer com ele? Jesus começou a ficar popular. Então o milagre lá, a ressurreição, trouxe mais gente, para que mais pessoas vissem o que Jesus estava fazendo e que ia fazer. Sempre que nós estamos fazendo a vontade de Deus, vai levantar ciúme, vai levantar inveja, vai levantar pessoas contrárias. Não pense você que quando você for fazer a obra de Deus, as pessoas vão gostar, as pessoas vão te chamar, muita gente vai te criticar, muita gente vai te perturbar, muita gente vai te perseguir. Por quê? Porque você vai incomodar. Nós, enquanto crentes no mundo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós somos contrários ao padrão da terra. Nós não podemos nos conformar com o mundo.
O problema da igreja é que nós queremos conformar-se com o mundo. Jesus não estava preocupado em agradar todo mundo. Fala para o seu irmão assim: você não pode agradar todo mundo. Não, o crente hoje ele quer agradar todo mundo. Não vou fazer isso não, porque vai desagradar fulano, vai desagradar. E a gente está mais querendo agradar o homem do que agradar a Deus. Está mais querendo agradar a sociedade do que agradar o que Deus quer para nós. Quando na verdade nós temos que estar preocupados com o que Deus quer para nós. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Depois volta para o texto que nós estamos, mas vamos para Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Vem comigo, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Sacrifício. Isso, melhorou. Santo e agradável, que é o vosso culto racional. O vosso culto. Que culto é esse, irmãos? Sou eu, é você. Nós somos um culto. Você é um tabernáculo, você é um templo, você é a casa de Deus, a habitação de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A habitação de Deus não é esse templo. Não, Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo que Deus habita sou eu e você. Amém? Amém ou não amém? Então nós somos o templo, nós somos o culto, nós nos oferecemos em sacrifício. A quem? A Deus. Então, quando eu sou um crente em Jesus, eu estou me sacrificando. Logo, eu abro mão de uma série de coisas desse mundo, porque eu me ofereço em sacrifício. Lá no templo de Jerusalém oferecia o cordeiro. Aquilo era um sacrifício morto. Nós somos sacrifício vivo, porque todo dia a gente oferece, todo dia a gente oferece, todo dia a gente sacrifica o nosso corpo. Logo, não tem como eu agradar o mundo e agradar a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você amar mais ao mundo do que amar a Deus, você está sendo inimigo de Deus. É simples assim. Não tem meio termo. Não tem maquiar, vamos maquiar, fingir, não dá. Eu tenho que oferecer meu corpo em sacrifício puro, santo, agradável a Deus. O meu culto, a minha adoração, o meu louvor, a minha glória, a minha vida está sendo sacrificada aos pés de Jesus. Versículo 2. E não se conforme, ali não sejam conformados, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o mundo. Hoje o certo é o errado, o errado é o certo. A sociedade está caminhando para o pecado. Nós não temos nada com a sociedade. Nós não temos nada. A igreja, ela começou com a mania de mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Mas ela quer mudar o mundo, mas a igreja continua. Ela não muda ela mesma. E muitas vezes nós colocamos sobre o outro, sobre o ímpio, um encargo que Deus não chamou o ímpio para fazer aquilo, chamou a igreja. Mas nós queremos colocar no mundo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós queremos colocar sobre a sociedade os encargos que Deus colocou para nós. E nós mesmos não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Quantas vezes eu vejo pessoas assim na igreja? Não, fulano na hora de ir para a igreja. Chegou na casa na hora de ir para a igreja. Domingo, 5 horas da tarde, visita. Família. A maioria de nós vai fazer assim: fulano vem de longe, meu familiar, vou ficar com ele. Não.
Você devia vir para a igreja e trazer ele. Ou você devia vir e falar assim: então você fica aí, que depois eu volto e a gente continua a nossa conversa. Pode ficar, a casa é sua, fica aí. Ou vai comigo. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer ele. Ou seja, nós estamos mais com medo de entristecer o nosso parente do que de entristecer Jesus. Nós temos mais medo de entristecer o nosso colega, a nossa amiga. Às vezes alguém chega para você e começa a falar mal de alguém. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Aí você, para não perder a amizade, você fica quieto e passa a ser participante daquela fofoca, passa a ser participante daquela mentira. Por que você não falou a verdade? Não, eu não queria desagradar fulano. Ou seja, você é mais amigo daquela pessoa do que amigo de Deus. Você não pode agradar todo mundo. Ou você ama Deus ou você ama o mundo. Ou você é luz ou você é treva. Ou você está na multidão que está com Jesus, ou está na multidão que está contra Jesus. Volta para João. Jesus não ficou preocupado porque tinha uma multidão querendo matá-lo, mas Jesus continuou fazendo a obra. Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus por isso. Jesus continua fazendo a obra. E ali no versículo 48: se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-lhe-ão do nosso lugar de nação. Versículo 49: e Caifás, um deles, era o sumo sacerdote naquele ano. Ele disse: vocês não sabem de nada. 50: nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Aqui Caifás estava dizendo: vamos matar esse homem, vamos dar fim nele. 51: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Eles agora estão tramando: como é que nós vamos matar Jesus? Vamos matar esse homem, ele está incomodando, ele está quebrando o nosso esquema. Olha, deixa eu falar para vocês, nós crentes, aonde a gente estiver, a gente quebra o esquema, sabia? É por isso que às vezes não nos convidam para certas coisas, porque sabem que a gente vai quebrar o esquema. Quantas vezes nós, no caso homens, eu não sei mulheres, mas no caso homens aqui, que temos os homens aqui, que nós muitas vezes nós não somos chamados para as promoções. Por que a gente não é ouvido às vezes? Porque a gente não sai depois para beber com eles, a gente não está na rodinha deles, final de semana a gente está na igreja, sexta-feira a gente está na igreja, sexta-feira eles vão para todo lugar. Cansei de ver. E como você não vai, as promoções, quando elas começam a surgir, você nunca vai ser chamado. Porque você não está no meio deles, porque você não está compactuando com eles. Isso é normal. Nós tomamos uma decisão, irmãos. Nós somos servos de Jesus, nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos pagar o preço por conta disso. Pergunta ao seu irmão: você está disposto a pagar o preço? Pergunta ao seu irmão: você está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto, você vai ser deixado de lado. Vão fazer churrasco na sua família e não vão te chamar, porque quando você chega, você só sabe falar uma coisa: Jesus. Eles querem falar disso, querem falar daquilo, querem falar não sei o que, mas você só sabe falar uma coisa: Jesus, Jesus, Jesus. E é claro que isso incomoda, irmão. Não estou falando sobre um crente chato não, né? Não estou falando que tem um crente chato que também fica perturbando os outros, bota o som na maior altura para todo mundo ouvir, né? Acha que todo mundo tem que se converter. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é natural seu. Aonde você está, exala o cheiro de Cristo. A luz está em você. Quantas vezes você está num lugar, a pessoa fala assim: você é crente, ou então te dá a paz do Senhor. As pessoas não olham para mim e me chamam de pastor. Você sabe que eu sou pastor, né? Ô pastor, não sei o quê. Como é que sabe que eu sou pastor lá em Campo Grande? Por quê? Porque a luz não tem como esconder, meu irmão. Aleluia, nós vamos pagar. Então eles começaram a tramar. Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. 54. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus. Jesus começou assim, esquivar. Opa, peraí, esse povo está querendo me matar, mas não está na hora. Não que Jesus tivesse medo, mas porque não estava na hora da sua morte. Versículo: mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim.
E ali estava com os seus discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o fato de Deus estar com você que você vai tentar Deus. Ah, Deus está comigo, então eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou discutir, eu vou bradar, eu vou... Fica devagar, fica calmo, não tentar nada, o Senhor teu Deus. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas não porque você procurou. Tem muito crente sendo na prova, que ele diz que está sendo perseguido, mas às vezes não é porque ele está é perseguição que ele mesmo arrumou, é problema que ele mesmo criou, não é isso. Você não vai atrás do problema. Jesus sabia que não estava na hora dele morrer. O que ele faz? Ele se retirou. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu descobri nessa vida é que você só deve estar onde as pessoas queiram que você esteja. Lição da sua vida. Nunca fique num lugar onde as pessoas não querem que você esteja. Porque você é cheio da graça de Deus, você é cheio do poder de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vá aonde as pessoas gostem de você. Vá aonde as pessoas sentem falta de você. Vá aonde as pessoas celebrem a tua chegada. Vá aonde as pessoas gostem de estar contigo e não onde as pessoas, chegou ele, chegou ela, saia daí. Esse lugar não é para você. Procure um lugar melhor. Não, mas é o meu emprego, meu trabalho. Arrume outro trabalho. Arrume outro emprego. Deus é poderoso. Ah, mas não vou sair, não sai. Tudo bem, mas começa a orar. Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira daqui. Eu vivi isso na minha vida. Durante 12 anos eu fui guarda municipal. E quando as coisas começaram a virar ali, eu comecei a orar. Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira daqui. Eu comecei a estudar, comecei a progredir, fiz concurso e eu saí de lá. Foi Deus que me tirou. Quantos estão entendendo? Diga glória. Amém? Não fique no lugar onde as pessoas não gostam de você. Deus não quer isso. Às vezes nós estamos, eu sou humilde. Eu estou aqui, as pessoas estão pisando nele lá. Eu tenho que ficar aqui porque eu sou humilde. Eu tenho que ficar aqui porque eu sou servo de Deus. Eu tenho que ficar aqui. Às vezes é covardia disfarçada de fé, dizendo assim, eu não vou sair daqui porque como é que eu vou sustentar amanhã? Como é que eu vou pagar minhas contas? Eu não vou sair daqui porque eu preciso dele, precisa dela. E onde está Deus na tua vida? Jesus disse, se tu entrares numa casa e ela não te saudar com a paz, o que você vai fazer? Aquela paz volta para você. Vai embora e bata a poeira dos seus pés. Quer dizer, eu não vou ficar aqui nesse lugar. Fala para o seu irmão, não se submeta a isso. Não submeta a isso. Mas é meu familiar, ele te procura, nunca te procurou. Por que você tem que procurar? Nunca ligou, nunca passou um zap, nunca te deu um bom dia, nunca te deu uma boa tarde, mas você está sempre lá. As pessoas só vão sentir sua falta quando você não estiver mais presente. As pessoas só vão sentir o valor que você tem quando você se ausentar de certas situações. Você vai preservar as suas emoções. Você vai preservar a tua saúde mental. Você vai preservar a sua saúde física. Você vai preservar a tua saúde espiritual. Porque sempre que você vai lá, você murmura. Sempre que você vai, você perde a bênção. Então nós temos que aprender a fazer como Jesus. Não quer que eu fique aqui, não? Então eu vou para lá. Não quer que eu fique ali, não? Então eu vou para cá. Não quer que eu fique ali, não? Eu vou para lá. Vou dormir no monte, vou morrer em qualquer lugar. Amém ou não amém? E tem outra coisa, quando Jesus foi para Efraim, vamos ler a Bíblia, o que aconteceu lá em Efraim? Aqui, ali para uma cidade chamada Efraim, e ali estava com seus discípulos. Quem gosta de você, guarde isso, uma lição para a sua vida, estará sempre do seu lado. Quem gosta de você, amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, familiares verdadeiros, vão estar com você aonde você estiver, seja na caverna, seja fora da caverna, seja no deserto, fora do deserto, aonde você estiver, eles vão te ver, na cadeia, preso, no hospital, aonde você estiver, eles estarão lá. Amém ou amém? Mas você precisa se valorizar. Amém? Mas Jesus não é filho de Deus, ele não ia morrer, ele sabia que ele ia morrer, mas não estava no tempo de morrer. Porque tudo tem um tempo. Por isso que eu conversei com os irmãos sobre cuidar do corpo. Porque eu quero morrer no tempo, não fora do tempo.
Aí tem aquela heresia, fala assim, não, ninguém morre fora do tempo. Morre. Eu provo para você que morre. A Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que se pode prolongar, também pode adiantar. Filhos desobedientes morrem cedo, morrem fora da hora, porque não era plano de Deus. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam. Então Deus tinha um plano para aquela vida, mas ele foi desobediente e foi ceifado antes da hora. Morre fora da hora. Crente morre fora da hora? Morre. Morre, vamos fazer assim, claro que morre. É o que eu comecei a falar aqui sobre o corpo. Não se cuida, não faz uma caminhada, não faz uma dieta, está com glicose alta, não verifica a pressão, não vai no médico, não gosta do médico, não gosta de se cuidar, não gosta de fazer nada, daqui a pouco, puf! Mas ele não tinha um projeto. Deus tinha um projeto na tua vida, tinha. Deus queria te usar mais. Se você morrer antes da hora, quem Deus vai usar? Teve um irmão que eu conheci, que ele era muito, mas muito mesmo afoito, ele vai e tal. Eu falei para ele, irmão, se você morrer, Deus vai usar quem? Fica vivo aí, irmão, para Deus te usar mais. Aos 70, 50, nem chegou a 50, aos 50, 60, 70, o segredo é devagar e sempre. Fala para o seu irmão assim, fica vivo, irmão. Fica vivo. Vou fazer tudo agora, vou resolver tudo agora, vai ficar tudo por aí. Vai ficar tudo por aí. Eu conheci famílias que as mães falavam assim, não, sem mim essa família não vai dar certo, sem mim não sei o que, minha filha depende de mim, e faz compra para a filha, e faz compra para o neto, faz compra não sei o que, e usa o cartão, e passa o cartão, e compra não sei o que, e cuida da casa, e vai na casa da filha da faxina, vai na casa do filho, pergunta como ele está, ela morreu, o marido ficou aí, casou de novo, e os filhos estão tudo conseguindo na vida deles. Aqui mesmo nós temos exemplo de famílias assim, você deve conhecer. Fica vivo. Jesus tinha um propósito. Olha, diga assim, propósito é maior do que a minha vida. Amém? Todo mundo aqui, Deus tem um propósito. Você tem que cumprir esse propósito. Vai morrer na hora certa, no momento certo, quando você terminar a carreira. Tipo o apóstolo Paulo, terminei a carreira, guardei a fé, agora só espera a coroa. No tempo certo Deus vai fazer, mas eu não vou adiantar não. Fala para você, não adianta não, irmão. Não adianta não, deixa que vai ser o teu tempo. Jesus saiu de banda, foi para lá, ficou lá. Vamos seguir. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daqueles da região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para purificarem. Versículo 56. Buscavam, pois, a Jesus. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, dizendo no templo, o que vos parece? E na festa, Jerusalém ficou em tumulto, todo mundo foi para lá. Cadê ele? Só se falava em Jesus lá em Jerusalém. E aí, o povo começou a perguntar, cadê Jesus? Cadê ele? Não vem. Sabe o que se chama isso aqui? Lei da expectativa. Jesus criou uma expectativa. Ok, vamos seguir. Ora, qual versículo? Isso, 57. Ora, pois, principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para prenderem. Por isso que os discípulos não queriam ir aonde? Não queriam curar Lázaro, não visitar Lázaro. Porque eles sabiam que Jesus vai chegar lá, com essa mania que ele tem, vai fazer milagre, o povo vai ver e vai começar a querer. E aí vamos morrer. Então estava essa situação. 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e que ressuscitou dos mortos. Jesus voltou para Betânia. Depois que a poeira sentou, Jesus voltou. Isso também é um mistério, tá? Às vezes quando você estiver numa discussão, às vezes não é bom você ficar ali não, sai de perto. Quando a poeira baixar, você retorna. Não fica jogando o querosene no fogo, não. Você está jogando querosene, está ali, está perturbando. E aí? Não. Espera baixar a poeira.
Jesus esperou, voltou para onde? Para Betânia, lá onde tudo começou, o caso onde começou lá. Muito bem, e fizeram, versículo 2, fizeram depois ali a ceia. Marta servia Lázaro, e ele estava com a mesa. 3, então Maria, tomando o arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, aleluia, enxugou-lhe os seus pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas, disse, versículo 5, por que não vende este unguento por 300 dinheiros e não te dá aos pobres? Ora, ele disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe Jesus, deixai-o isto, porque os pobres sempre tende convosco, mas assim a mim nem sempre me tendes. Louvado seja Deus. Aquela mulher chorava nos pés de Jesus e derramou um unguento. Aquele unguento era para quê? Jesus estava dizendo, eu vou morrer, vou ser morto, vai ser para mim o meu corpo. E ela já está fazendo isso. E aí o Judas começou a reclamar, para que isso? E é interessante, às vezes as pessoas elas se incomodam, né, com isso, né, com o bem que alguém te faz, com o bem que faz alguém. Para que isso? Para que vai comprar isso? Para que vai fazer aquilo? Ele não estava preocupado com os pobres, não, ele estava preocupado com o inveja de Jesus. Mas aquela mulher ofertou o que ela tinha de mais precioso. Aquela mulher ofertou um unguento puro, porque Jesus havia feito um grande milagre na vida dela, e ela estava fazendo isso com gratidão a Jesus. E eu e você também precisamos aprender a chegar perto de Jesus, derramar as nossas lágrimas e também derramar o cheiro, o perfume, né, sobre o Senhor. Isso significa adoração, isso significa louvor, isso significa plenitude. Quando nós chegamos perto de Jesus, nós precisamos aprender a adorar a Jesus, a deixar que o ambiente sinta o cheiro de Jesus, o cheiro da adoração. Deus conhece o homem pelo cheiro que ele exala, pelo cheiro que a gente transborda. Eu quero ter um cheiro de adoração. Agora é interessante porque o unguento, para ser feito, era feito com mirra. A mirra, para ser produzida dessa árvore no Oriente Médio, ela tinha que ser moída. Quanto mais moída ela era, melhor era o perfume que ela produzia. Assim é o crente, assim sou eu, assim é você. Nós somos quebrados, nós somos esmagados, mas quanto mais esmagados, quanto mais apertados, melhor é o cheiro que sai de nós. Aleluia. Então, irmãos, a nossa prova, a nossa luta faz com que a gente exale o cheiro de Cristo Jesus. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí eles estão doidos querendo matar Jesus. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram os mortos. Ok? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro. Vamos matar Jesus, mas vamos matar Lázaro também, o amigo dele. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Por que eles queriam matar Lázaro? Porque Lázaro foi aquele que ele ressuscitou e fez aquele maior milagre. Então, se você mata Lázaro, acaba com a história. Mata Lázaro, cadê Lázaro? Lázaro morreu. Então eles começaram a querer matar Lázaro, querer matar o amigo de Jesus. 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, só vai chegando gente, ó, uma grande multidão, uma grande multidão, uma grande multidão. Aí chegou uma outra grande multidão. Por quê? Aquele milagre que Jesus tinha feito 4 dias antes começou a correr de boca em boca, porque Lázaro era conhecido. Então todo mundo ficou sabendo. Lázaro ficou doente, todo mundo ficou sabendo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Lázaro ressuscitou, aí que todo mundo ficou sabendo. E aí as pessoas, muitas vinham ver, quero saber como é que é isso. O homem ressuscitou e ele ficou então, trouxe mais gente atrás de Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, vieram à festa e Jesus vinha a Jerusalém. Versículo 13. E tomaram ramos de palma e saíram ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor.
Senhor. Aqui esse texto, né, Marcos vai dizer que eles gritavam: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. O povo estava reconhecendo que ele era rei. O povo começou a reconhecer que Jesus era o rei, o Messias que era esperado. A palavra Hosana significa salvação, significa nos salve, não significa seja louvado. Então Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o rei. Opa, rei, esse é o problema, chamar Jesus de rei, porque havia um outro rei, que os judeus morriam de medo, que era o rei de Roma, que era César. Vocês estão entendendo o que está por trás dessa trama? E aí agora Jesus entra aonde? Versículo 14: e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Aleluia. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que lhe fizera a multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que esse povo, essa gente vai toda com ele. Irmãos, Jesus então agora entra na cidade. Isso foi domingo. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, marcando que dali a alguns dias ele iria morrer. Vamos seguir. Então, no dia seguinte, qual versículo eu parei? 19? Vamos lá, 19. Vedes que nada aproveiteis. E os fariseus ficaram sabendo do tumulto. Por quê? Trouxe tumulto em Jerusalém. Ora, versículo 20: havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, porém, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, rogaram, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e a Filipe disseram a Jesus. Versículo 23: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida. Se alguém me segue, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quantos podem dizer glórias a Deus? Jesus está chamando os seus discípulos para o último momento. Jesus está chamando os seus discípulos para uma responsabilidade. Vem morrer comigo. A gente não gosta desses estudos, a gente não gosta. A gente gosta de bênção, não sei o quê. Mas a verdade é que o Evangelho é um convite à morte. Todo dia nós precisamos morrer. Todo dia nós precisamos da cruz. Eu e você precisamos morrer todo dia, porque todo dia a nossa carne se levanta. Todo dia o nosso desejo se levanta, o nosso eu se levanta, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, o que eu sei, toda hora fala mais alto. Então eu tenho que morrer, tenho que diminuir. Jesus está convidando-nos a morrer com Ele. Jesus está nos convidando a negar esse mundo. Jesus está nos negando a deixar nossos erros, nossos preconceitos, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Vem morrer com Jesus.
vem morrer com o Senhor, morra, vamos morrer com Ele, vamos morrer para o mundo, porque aquele que morre para o mundo, o Pai, aleluia, lhe dá um destaque. Jesus está dizendo, os discípulos meio assim, Senhor, tu vai morrer? Fala assim, olha, se eu não morrer, olha que mistério, se o grão não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, se ele for sepultado, o que acontece? Ele vai multiplicar, ele vai germinar. Jesus foi sepultado, ele é o grão que foi sepultado na tumba, e naquela tumba ele morreu, mas quando ele morreu e ressuscitou, vingou você, nós só estamos aqui porque ele morreu. A morte dele nos trouxe a vida, a perdição dele nos trouxe a salvação. Ele fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Segue Jesus. Seguir a Jesus é amar a Jesus. Uma das coisas que o pastor tem que fazer é ensinar a igreja a amar a Jesus, porque uma igreja que ama Jesus não erra, não peca, não sai da igreja, não erra o caminho, porque ama Jesus até o fim. Aí vamos seguir para acabar esse capítulo. O Pai glorificará, ora a multidão, já passou. Onde está, gente? 20? É que eu não enxergo bem, aqui fica pequenininho. 27. Ora, 27. Ora, não é que eu não enxergo bem, essa letra que é pequena. Ora, agora. Eu não enxergo mesmo não. Eu sei, está ali, ó, eu fico de lado. Agora minha alma está perturbada. Jesus está perturbado de novo. Esse perturbamento dele é o que? É uma tristeza profunda, tá? É uma comoção, como Lázaro lá ele chorou. Agora minha alma está perturbada, que eu direi: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Aqui, presta atenção, olha para mim aqui, ó. O humano e o Deus, não sei se vocês vão entender. Dentro de Jesus está Deus e o homem, o humano e o espiritual. Uma hora o humano fala, mas logo depois o espiritual fala. Por exemplo, lá no Lázaro, primeiro, Lázaro, Jesus chorou, humano, espiritual, Lázaro, sai para fora. Aqui ele falou: a minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, tira-me desta hora. Aí depois ele volta e fala: mas para isto vim a esta hora. Ou seja, nós também, irmãos, temos o nosso momento de fraqueza. Jesus também teve esse momento de fraqueza. E ele está com esse momento de fraqueza, de fragilidade. Domingo, por isso que vir na quarta-feira é importante para você entender a mensagem de domingo, porque elas se complementam. Por isso que eu preguei que a sexta-feira foi um dia de decepção, porque ninguém esperava ver Jesus fragilizado. Porque ele é o Filho de Deus. Aqueles homens estão andando com ele, 3 anos andando com ele falando e fazendo um monte de milagre, e agora ele está fragilizado, está meio que titubeante. Que coisa, né? Isso vai fazer com que muitos judeus façam o quê? Isso não é Deus, isso não é filho do homem, aí, está vendo aí? Aí, não, Deus não é isso, Jesus não é isso, o Messias não é isso. Então eles vão se escandalizar em Jesus, na sua fragilidade. Por isso é interessante mostrar, irmão, que nós somos seres humanos, a gente pode estar no nosso momento de fragilidade, nosso momento de dificuldade. Nós não somos super-homens, não existe super-crente, não existe super-crente, não existe. Tire isso da sua cabeça, não existe. Todos nós estamos aí, altos e baixos, dia bom, dia ruim. Um dia está bom, um dia está bem, outro dia está mais carnal, outro dia está mais espiritual, e o outro dia vai melhorando, e a gente vai assim, irmão. É assim que não vai viver. Aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Então Jesus passou pelos seus momentos de fragilidade, mas ele não deixou se dominar por isso. E eu e você também, mesmo no momento de fragilidade, achar que não vai dar certo, não vai conseguir, ninguém gosta de mim, não vou conseguir, não vai dar de jeito, mas depois você tem que orar e pedir: Deus, tira isso de mim, me dá força, me dá ânimo. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei.
É a segunda vez que vem uma voz do céu. Quando foi a primeira? Batismo. Nós vimos lá atrás, no começo do estudo. Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E de novo a voz surgiu. Por que essa voz surgiu? Por que essa voz veio no momento de fragilidade de Jesus? Fala, Marco, fala. Tá certo, fala, irmão. Por quê? A gente não quer reconhecer, né? Vocês estão assim, pô, será que é isso mesmo? É isso mesmo, para confortar, para animar, para motivar Jesus. Que Jesus estava agora bem aqui. Aí veio fragilizado, Jesus falou assim: eis que eu tenho glorificado, e o glorificarei. Quando ouviu essa voz que veio do alto, que a multidão estava cercando ele já ali, pessoal, as pessoas ficaram assim: Jesus, não sei o quê. Aquele murmurinho, querendo tocar nele, pegar nele, arrastando ele de um lado para o outro. Não estava sendo preso ainda, mas a multidão ficava ali, pressionando ele o tempo todo. Então ele falou: agora eu estou angustiado. Aí veio a voz: eis que eu te glorificarei. Olha o que aconteceu, versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido, diziam que havia sido um trovão, outros diziam: um anjo lhe falou. Aleluia. O povo só ouviu, né, uma voz. A pessoa, o povo assim, tudo parado, de repente uma voz: ei, meu filho. Parou e olhou. Versículo 31. Agora, o juízo deste mundo será expulso, o príncipe deste mundo. Aleluia. Aleluia. Olha que tremendo, olha que tremendo. É o embate das trevas contra a luz, do pecado contra a santidade. O mundo jaz no maligno. Essa força opressora sobre o homem estava sobre a terra, e Jesus estava lutando contra ela. Ele está dizendo: o príncipe desse mundo vai ser expulso, vai ser derrotado. Versículo 32: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isso, significava que havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que o Filho do Homem será levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe Jesus: a luz está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos nos apanhem, pois que anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus. E retirando-se, o quê? Se escondeu de novo. Por que ele se escondeu? Porque não ele estava com medo? Não, porque não era a hora. Ele tinha que morrer na Páscoa. Fala para o Senhor: não apresse os planos de Deus. Não apresse os planos de Deus. Ele tinha que morrer na Páscoa. O que Jesus fez? Se retirou. E ainda, terminando. E ainda que ele dissesse, se tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes vós o entendimento, endureceu o vosso coração. 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Ou seja, eles não se posicionavam. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para todo aquele que nele crê em mim, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem que o julgue.
a palavra que eu tenho pregado, essa é que há de julgar, porque eu não tenho falado de mim, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que Ele dizer e sobre o que Ele falar, e eis que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, que eu falo conforme o Pai me tem dito. Vamos orar, e nessa oração, nós pedimos a Deus força nessa caminhada, ficamos de pé para morrer com Jesus, para caminhar na luz, no caminho do perdão, no caminho do amor e da salvação. Quero que você, nesse momento, tem Davi. Não dá certo o nome desse garoto, é Davi, é Daniel, falei Daniel. Tem aquele fundo manal, né, que mandei. Quero que você curva a sua cabeça. Eu quero que a gente vá orar nesse momento, porque há pessoas aqui que Jesus está convidando a morrer com Ele, a seguir nesse caminho. Difícil, complicado, mas você que aceitar esse desafio, deixar, Senhor, algumas amizades, deixar algumas relações, deixar alguns lugares, deixar algumas conversas que não te agradam, deixar, Senhor, muitas coisas. Todos nós, Senhor, somos convidados a seguir contigo. Nessa semana, Senhor, que tu foste à cruz, convidaste os discípulos, ó Deus, para um caminho muito difícil. O caminho, Senhor, de negação. E é esse caminho, Senhor, de negação. E é esse caminho, Pai, que tu coloca para nós hoje. Nos ajuda, Senhor, para nós hoje. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós queremos escolher o caminho certo. Nós queremos, Senhor, deixar, ó Deus, as nossas próprios sentidos e pensamentos, achismos, e abrimos mão da nossa razão para seguir o caminho com cruz. Hosana! 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 Assim como tu entraste, Senhor, em Jerusalém, entra em nosso coração. Tu és o rei do nosso coração. Tu és o rei da nossa vida. Tu és o rei da nossa história. Tu és o rei da nossa casa. Tu és o rei, Senhor, do nosso corpo. Reina sobre nós. Hosana! Queremos, Senhor, entronizar-te, ó Deus, ainda que o mundo não te veja, ainda que o mundo não creia, ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo não te aceite, nós, ó Deus, estamos, ó Pai, rendidos diante de ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque fizemos a escolha certa nessa noite. Porque fizemos, Senhor, a escolha mais acertada da nossa vida. Nós trocamos a nossa vida pela tua vida. Nós trocamos a nosso ser pelo teu ser, Senhor. Ah, Pai querido, nós queremos ter a vida eterna, uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida cheia de gozo, independente das coisas terrenas que estão por aqui, porque tudo vai ficar por aqui. Mas um dia, Senhor, nós reinaremos contigo, Pai. Nós estaremos face a face contigo. Nós veremos assim como tu é, no teu corpo glorificado, Pai. Ainda estamos limitados pelas nossas imperfeições, pelo nosso corpo físico, pecador, mas brevemente estaremos contigo na glória e seremos um em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos fortaleça, nos anime na caminhada, nos ajude. Nós vamos seguir contigo, nós vamos caminhar contigo. O caminho pode ser difícil, mas a vitória será certa. Eu creio nisso. Se você crê nisso, diga glória a Deus por isso. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, libere uma palavra para essa pessoa, libere uma palavra, diga algo de Deus para ela, diga algo de Deus para essa pessoa, sai do seu lugar,
diga algo de Deus, enquanto eu falo, anuncio que Eduardo Lima, Regiane Pedrosa, trilha em trilha, Barra Mansa está conosco, Deus abençoe. Oh, meu Deus, aleluia, muito obrigado, Jesus. Vamos seguir esse caminho difícil. Poucos são os que encontram, poucos são. Fica firme. A hora é certa em nome de Jesus. Deus nos chamou para isso, para sermos diferentes, para andarmos mais, para sofrermos mais, mas nós não vamos sofrer sozinhos, nós estamos com Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todos, sempre todos. Digam! Amém. Amém.